vendi nem um produto. E puxa, precisa existir uma saída. Eu não posso só limpar a casa, organizar a casa, mas eu comecei a perceber que eu precisava de estratégias. Eu precisava de um método para que eu conseguisse otimizar o meu tempo. Já faz um tempo que eu falei para vocês, né, que eu queria contar aqui no canal, nos bastidores, o que está acontecendo. E hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a minha trajetória aqui na internet, enquanto profissional. Meu nome é Eide Oliveira, eu sou personal organizer e especialista em rotina produtiva. Eu quero contar um pouquinho da minha história aqui para vocês. Eu tinha um sonho. Qual era o meu sonho? Meu sonho era de trabalhar na internet, trabalhar de casa, poder ficar em casa e gerar uma receita, né? Ter uma renda para ajudar aí a pagar as contas. Há 10 anos eu comecei esse trabalho aqui no YouTube. Eu tive outros 2 canais que eu acabei desistindo deles, mas porque eu precisei focar melhor naquilo que eu queria. Mas eu testei os canais, né? Eu queria ver qual canal que cresceria mais para que eu pudesse me dedicar mais. E como esse aqui já estava mais engajado, já estava, digamos, caminhando, eu acabei me focando mais nesse canal. Mas naquela época que eu comecei, até uns 3 anos depois, 4 anos depois, não se falava tanto de fazer dinheiro na internet, tanto quanto aí nos últimos 4, 5 anos, era menos. E a visão que eu tinha era o quê? O YouTube, né? Eu tô em casa, eu posso usar o meu cotidiano doméstico, gravar, falar das minhas experiências, das minhas lutas e gerar receita com isso. Então, a minha ideia era essa. É tanto que eu comecei com o nicho de maternidade, até que a própria audiência foi pedindo para eu fazer vlogs, foi pedindo rotina doméstica, até que a gente foi mais para esse lado da rotina doméstica. E claro que nesse percurso eu cometi vários erros. Me envergonho deles? Não. Sempre que você vai começar uma coisa, não tem como você não errar, tá? O que a gente não pode é errar e desistir porque a gente errou. A gente precisa aproveitar aqueles erros. Então, eu cometi alguns erros, como misturar assuntos. Quando eu comecei a misturar muitos assuntos, eu atraí pessoas por causa daquele assunto. Então as pessoas até se inscreveram, mas elas não passaram a fazer parte dessa comunidade, né? Minha rotina doméstica, ela era muito caótica, né? Quem me segue aqui há mais tempo sabe o quanto eu corria atrás de serviço. Eu vivia de olheira, eu estava sempre muito abatida, muito cansada. Se vocês voltarem aí nos vídeos, vocês vão ver. A minha casa, ela, assim, na medida do possível, eu deixava ela sempre limpinha, tudo brilhando, compartilhava tudo isso com vocês, mas eu não tinha tempo para mim. Muitas vezes eu editava os vídeos de madrugada. Eu queria tanto postar, não só porque eu queria gerar receita da internet, mas porque eu gostava muito de fazer isso. Muitas vezes era gravar os vídeos que me motivava até a limpar a minha casa, né? Porque muitas vezes eu estava cansada, muitas vezes eu estava com preguiça, muitas vezes eu estava desanimada, mas quando eu ligava a câmera, aquilo me dava ânimo e eu acabava animando outras pessoas, incentivando outras pessoas, né? Que eram os feedbacks que eu recebia. Então isso era muito gostoso para mim, saber que eu estava produzindo um vídeo que me ajudava com a minha rotina, né, me incentivava, me motivava. Esse vídeo poderia me gerar receita e eu ainda estava ajudando outras mulheres. Então, gente, isso para mim era fantástico, fantástico mesmo, porque eu percebo que quando a gente tem essa visão, a gente não é egoísta, a gente não está pensando em fazer uma coisa só porque isso me ajuda, fazendo uma coisa só porque isso pode me gerar renda, mas também porque eu posso alcançar outras pessoas, né? Então eu fiquei um tempo fazendo isso, até que eu falei, bom, não, minha rotina tá muito embolada, eu estava querendo estudar, eu estava querendo ser uma profissional em alguma coisa, até para trazer isso para o YouTube, né, trazer com mais autoridade, porque até então eu era dona de casa, eu passava minhas dicas, eu passava as minhas coisas, as coisas que eu aprendia, as coisas que eu testava mesmo na minha casa, mas eu não tinha uma autoridade profissional. E eu não tinha tempo para fazer isso. E eu me lembro, assim, quando eu vi, eu estava há 4 anos com essa ideia e eu não tinha tempo, porque a casa, criança, me tomava todo o tempo.
Então foi aonde eu pensei, puxa, precisa existir uma saída. Eu não posso só limpar a casa, organizar a casa, isso é importante para mim, ter a casa organizada, mas eu comecei a perceber que eu precisava de estratégias, eu precisava de um método para que eu conseguisse otimizar o meu tempo. Eu assisti vários vídeos sobre otimização do tempo, muito legal, mas eu não consegui fazer com que aquilo conversasse com as outras questões relacionadas à casa. Até que eu comecei a desenvolver meu próprio método de organização. E uma coisa que eu percebi é que quando a gente vai organizar a nossa rotina, não tem como as coisas estarem isoladas, elas precisam estar juntas, elas precisam conversar entre si. E foi assim que eu desenvolvi o método, meu cronograma produtivo. E junto com isso, eu fui fazer um curso de personal organizer. Eu já sabia dobrar, eu já sabia categorizar, eu já sabia tudo aquilo, porque eu assistia vídeos no YouTube, eu já sabia. Mas eu queria aquela pegada mais profissional também, até para falar com autoridade, né? Porque não que isso seja mais importante. Muita gente tem diploma, mas não tem experiência, não tem conhecimento, não sabe fazer. Em qualquer área isso acontece. Então eu acredito que as minhas experiências, o meu aprendizado, aquilo que eu testei na prática, tem muito mais valor que o meu certificado de personal organizer. Mas como eu tinha uma visão de também vender mesmo, né, os meus serviços como personal organizer, então para isso eu precisaria ter um curso. Como que eu vou divulgar uma consultoria se eu não tenho um certificado, uma formação para isso? Então eu fiz o curso, mas o curso ele me ajudou também na questão do marketing, né? Então me abriu possibilidades, foi muito bom, mas com relação à organização mesmo ali do espaço físico, eu já sabia ali uns 80%. Foi só alguns detalhes em relação a isso e mais algumas coisas específicas que eu realmente não sabia como organizar. Eu nem uso muito hoje porque eu não vejo isso sendo tão requisitado quanto a organização da casa. E nesse meio tempo eu fui percebendo que mais do que dobras padronizadas, organização padronizada de armário, essa organização mais luxuosa, o que mais as pessoas precisam é de organização de rotina, por dois motivos. É difícil você organizar e manter a organização física se você não tiver uma organização de rotina, tá? É muito difícil. Você pode até conseguir, mas você vai conseguir à custa de muito tempo, muita energia que pode ser otimizada se você antes organizar a sua rotina. E claro que esse antes não necessariamente é antes, pode ser ao mesmo tempo. Então as duas coisas são importantes, a organização do espaço físico e a organização de rotina. Mas a organização do espaço físico, ela depende da organização da rotina. E a organização do espaço físico não tem necessidade de ser aquela organização profissional. Pode ser um desejo, mas não é uma necessidade. O que a gente precisa é ter uma organização que traga praticidade. Então, sim, existem estratégias para você guardar cada item no seu guarda-roupa, cada item no seu armário, e isso é o mais importante do que aquele layout bonito, inspiradores que normalmente as organizações profissionais nos trazem. Então, eu fui estudar mais sobre organização de rotina, produtividade, otimização de tempo e com isso o meu método foi aperfeiçoando, porque à medida que eu estudava sobre produtividade, claro que a produtividade do bem, tá? Não aquela tóxica. Então, à medida que eu fui estudando sobre produtividade, otimização do tempo, eu fui melhorando o meu método. Né? Então o método é o mesmo, mas enfim, então eu lancei o meu primeiro produto, acho que há 2 anos, se chamava Rotina Produtiva. Eu fiz aquele formato assim que ensinam pra gente, né? Faz live, faz uma série de vídeo, pede o pessoal para entrar num grupo, aí anuncia uma live, aí naquela live você fala ali da sua oferta, ou seja, cria todo aquele suspense para depois você fazer a oferta. Foi assim que eu aprendi, foi assim que eu fiz e eu não vendi nenhum produto, nenhum. Fiquei frustrada? Fiquei bem frustrada. Essa é a realidade de qualquer negócio. Às vezes você abre uma loja esperando que vai vender, você faz ali um coquetel, toda uma recepção, às vezes você faz um sorteio, faz aquela festinha esperando vender alguma coisa e você não vende quase nada, ou muito
abaixo daquilo que você projetou. Então isso acontece também aqui na internet, né? E aí eu não vendi nada, mas 2 semanas depois começaram a me procurar para consultoria. As pessoas não queriam curso, elas queriam uma consultoria. Mas o que eu ia fazer? O meu curso já estava gravado, né? Foram meses de aula. Eu contratei pessoa para me ajudar, porque eu não sabia hospedar na Hotmart, organizar o curso lá dentro, eu não sabia nada disso. Então eu contratei uma pessoa para me ajudar. Meus filhos me ajudaram com algumas coisas. E eu não vendi nada, né? Então todo um trabalho e você não vende nada. E hoje eu olho e falo, tudo bem, é assim mesmo, faz parte. Quanta coisa eu aprendi. Até lidar com isso, lidar com a frustração. Eu lembro que eu fiquei tão frustrada, mas me veio uma coisa na cabeça. Isso não é motivo para desistir. E aí eu vi pessoas grandes na internet falando isso também, que não vendeu nenhum da primeira vez. Tem uma outra que fala que vendeu um e mesmo assim a moça pediu reembolso porque o curso dela era ruim. Hoje ela é enorme na internet, né? Mas, ou seja, ela tinha um curso ruim, um curso que não atendeu o cliente dela, mesmo com toda a experiência que ela tinha. Então, mas aí as pessoas começaram a me procurar para consultoria. Olha que interessante, eu lancei um produto, mas eu vendi outro. E a consultoria, ela é serviço, né? Ela é diferente do curso. O curso, ele é um infoproduto, ou seja, ele é um produto de informação. A pessoa vai sentar ali, assistir às aulas e, pelo menos eu, sempre dou suporte. Pelo menos assim, abro um grupo para as pessoas tirarem dúvida. No mínimo, isso. Tá? Então era um curso, então era um infoproduto. Já a consultoria, ela é serviço, então ela depende de horas, né? Eu vou estar ali com aquela pessoa, eu vou conversar com a pessoa, eu vou diagnosticar ali o problema dela, aí eu vou montar um projeto, eu vou entregar, eu vou acompanhar. Então a consultoria, ela é um serviço mais caro, né? Mas você tem ali a presença do mentor ali, lado a lado, te olhando o que você está fazendo, como que você pode melhorar. Depois eu continuei vendendo outras consultorias, assim, bem espaçadas, mas com ticket maior, né, com valor maior. Mas enfim, e nesse período, o que eu fiz? Eu fui melhorar o meu curso. Tá? Fui melhorar o meu curso, eu regravei algumas aulas, eu tirei outras, eu mudei o nome do curso, aí eu já peguei alguns melhoramentos e coloquei, troquei aula em alguns módulos, coloquei módulos novos, coloquei aulas novas, fiz uma outra apresentação, mudei o objetivo do curso, mexi ali na página de vendas, né? Comecei a entregar mais ou entregar de forma diferente, mas aí eu vi diferente, vou simplesmente continuar fazendo o que eu faço, que é fazer nos meus vídeos, e quando eu abrir, eu aviso para as pessoas, simples assim. Às vezes eu faço sim uma série de vídeos porque eu estou próxima de um lançamento. No momento em que eu estou mais presente aqui no YouTube, eu consigo alcançar mais pessoas. Teve uma moça que ela me conheceu no pré-lançamento, vídeos de pré-lançamento. Ela me conheceu, ela entrou no grupo e naquela mesma semana ela comprou o meu produto, né? Porque ela começou a assistir vários vídeos meus, mas ela me conheceu ali. Então, muitas vezes a gente faz isso, essa série de vídeos pré-lançamento, exatamente para aquecer. E quando é aquecer, é nesse sentido. É de estar mais presente para que o YouTube consiga entregar para mais pessoas. Então, eu gosto de pegar essas séries de vídeos de pré-lançamento e já trazer conteúdo, trazer informação. E com isso eu posso atrair para o meu canal algumas pessoas também que estão em busca dessas dicas, dessas estratégias, desse conhecimento e que não me conhece. Se ela gostasse, criar uma conexão comigo, ela continua consumindo os vídeos e talvez essa série de vídeos possa ajudá-la com o problema dela. E se ela achar que precisa ir mais fundo, saber mais, adquirir o método, ela vai e adquire o método. Se não, os vídeos já vão cumprir o papel deles, de ajudá-la naquele problema dela. Porque às vezes a pessoa só tem um problema específico. Ela tá ali, olha, eu tô com um problema de ter um hábito aqui e aqui. Ela assiste um vídeo meu, ela vai lá e testa e deu certo, pronto, já resolveu o problema dela. Ela não precisa adquirir o método. Então a ideia é essa, mas ela veio aqui, ela me conheceu, provavelmente passa a ser uma seguidora.
Então, essa é a dinâmica aqui do YouTube. Então, hoje, eu continuo tendo renda aqui do YouTube. Eu já paguei muita conta com dinheiro aqui só do YouTube. Então, eu tenho essa renda que vem do YouTube e eu tenho também essa renda com as vendas de infoproduto aqui na internet. Bom, por várias questões aí, hoje a minha renda com infoprodutos, ela é maior que a minha renda aqui com o YouTube. Talvez porque eu esteja me dedicando também um pouco mais a isso, porque eu ainda estou escalando o meu negócio, né? Mas agora eu já tenho um método e a partir desse método eu posso criar outras possibilidades de me gerar renda. Inclusive, agora eu estou até pensando de ampliar a venda de infoprodutos na internet, abrindo para outras pessoas me ajudarem, né? E poder também gerar receita com a internet. Agora, eu quero falar uma coisa para vocês. Não existe esse negócio de dinheiro fácil na internet, tá? Pode ser gostoso, porque você está falando de uma coisa que você gosta. Eu gosto de falar de organização, eu gosto de falar de rotina, eu gosto do ambiente doméstico, é o meu ambiente, é a minha realidade, é o meu cenário, minha casa é o meu negócio, né? Então, eu gosto de falar disso. Então, isso torna mais prazeroso, mas tem trabalho. Tem bastante trabalho e muitas vezes a nossa renda ela está muito vinculada ao trabalho que a gente faz e para isso a gente precisa também de uma certa organização, né? Trabalhar de casa, saber separar o trabalho das obrigações da casa, do cuidar, do autocuidado, do cuidado com a família. Então é muito importante a gente ter uma organização e aprender a organizar a minha rotina foi fundamental para que hoje eu consiga gerar renda aqui na internet. Tá? Isso foi fundamental. Por quê? Porque eu não tinha tempo. Eu não tinha tempo para crescer profissionalmente. Hoje eu tenho esse tempo para crescer, para estudar, para fazer meus produtos, para atender minhas alunas. Tenho tempo livre para descansar. Bom, então é isso. Eu estou com esse projeto, aí fica aí atenta que vem novidade por aí. Não esqueça de deixar o seu gostei. Um beijo e até o próximo vídeo.